Boa noite, meus amigos. Uma boa noite mais forte agora. Que bom, o pessoal tem que saber que a casa está cheia. Obrigada pela parceria de vocês, mais uma noite aqui. A gente sabe que tempo é um dos recursos mais preciosos que a gente tem na atualidade e ainda mais numa grande cidade. Então, nos honra muito a confiança de vocês de estarem aqui conosco para a gente conversar um pouquinho acerca da palavra de Jesus, né? E isso é motivo de muita alegria e que bom que nós podemos estar juntos nesse projeto. Então, eu sou a Eliara, uma das colaboradoras, uma das irmãs de vocês aqui dessa casa. E antes da gente começar, enquanto o pessoal termina aí de ir chegando e se assentando, eu queria reforçar com vocês algumas coisas que são importantes e que, quando a gente tem a oportunidade, é sempre bom lembrar, né? Um desses pontos é que essa é uma casa que trabalha integralmente com serviços voluntários, exceto a equipe que nos dá apoio, né? Então, é uma casa que vive de doações e as doações são sempre muito bem-vindas, não só para a manutenção da casa, mas principalmente para a manutenção das atividades que a gente tenta estender socialmente. A gente está vivendo uma grande tragédia no nosso país, nossos irmãos do sul do país em especial têm passado por grandes dificuldades. Hoje a nossa casa já enviou um grande número de cestas básicas para compartilhar com o pessoal lá do sul que está sofrendo com as enchentes, e a gente pretende manter, né, esse movimento fora os nossos projetos de assistência local. Então, se vocês estão sensibilizados pelo que está acontecendo e têm vontade de doar, saibam que nós também estamos recebendo. Para doações em dinheiro, nas redes sociais da nossa comunidade, vocês vão acessar diretamente os sites lá do Rio Grande do Sul. Não passa por nós. Mas para quem quiser fazer doações materiais de cobertores, mantimentos, produtos de limpeza, roupas, agasalhos, enfim, nós vamos ter muito prazer em receber isso de vocês e contamos com essa colaboração na medida do que for possível para todos, tá bom? Então, esse primeiro recado dado, mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui nessa casa. Vamos conversar um pouquinho mais sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Tem sido o nosso grande instrutor espiritual aqui nas noites de palestra, Emmanuel, que é um mentor espiritual que deixou uma obra fantástica que nos norteia. E hoje nós vamos estar falando a respeito desse tema que está aí na tela, guardemos saúde mental. Um tema que não preciso nem dizer, né, o quanto me fascina. Mas antes de começar, eu quero convidar todos vocês para que por um instante nós possamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e nos conectar com o aqui e agora, percebendo onde estamos, numa casa do Cristo, vamos buscando a Ele através do nosso pensamento, pedindo que esteja conosco nessa noite de reflexão, abençoando, né, esse nosso propósito de aprendizado, de conhecimento, de cura espiritual, que é o que viemos buscar aqui sempre. Senhor, nos abençoe nessa noite, esteja conosco e que nós possamos ser sempre servidores da Tua grande obra. Obrigada, que assim seja. Estejamos todos aqui então, gente, presentes, né? Aproveitando esses minutos que a gente conversa um pouquinho sobre esse tema, que realmente é um tema fascinante. E eu convido vocês para começarmos refletindo a respeito do título mesmo. É claro que nós vamos falar de saúde mental, um tema que está absolutamente em alta, né? Principalmente depois da pandemia. Falar de saúde mental tem sido cada vez mais frequente, graças a Deus, é um assunto muito necessário. Mas antes de começar a nossa fala, eu queria colocar aqui o cuidado de Emmanuel quando ele nos diz: guardemos saúde mental. Guardar saúde. Saúde não é algo que a gente adquire e passa uma escritura e passa a ter posse daquilo, né? A gente precisa ter todo um exercício de manutenção contínua, seja pela saúde do corpo, pela saúde da alma, pela saúde mental.
qualquer aspecto de saúde vai sempre nos convidar a esse movimento de manutenção, de um cuidado contínuo. E a gente começa reforçando esse aspecto, né, que nós precisaremos cuidar disso todos os dias, em todos os instantes, sempre que estivermos em condições de estar conscientes de quão precioso é esse dom da saúde, né? A gente valoriza muito isso quando a gente adoece. Adoecer é um ótimo lembrete para a gente ver o quanto é bom guardar saúde. Então, guardemos saúde mental. A gente poderia trocar a palavra por cultivemos saúde mental. E, apesar de ser um assunto muito em voga no momento atual, né, muito recente nesse sentido, e a gente sabe que as ciências têm crescido muito na compreensão desse aspecto mental da nossa vida, né? Não que não tivéssemos já há muitos e muitos anos uma noção, mas os achados científicos têm robustecido, têm fortalecido esse padrão de conhecimento. Mas esse não é um assunto apenas atual. Se a gente para pensar um pouquinho e tenta entrar numa reflexão a respeito da espiritualidade, da religiosidade e todas as linhas que buscam uma conexão entre nós e o ser superior, pode ser na linha que você quiser, dentro do budismo, né, enfim, todas as linhas de transcendência e inclusive o cristianismo, o judaísmo, todos eles se preocupam com esse aspecto de buscarmos um caminho de equilíbrio desde sempre. Quando Moisés coloca ali 10 mandamentos para nortear o comportamento humano, é dessa busca de uma saúde, de um equilíbrio e de um caminho a seguir que ele já está falando. Naquele momento inicial, mais voltado para o nosso comportamento, né, das escolhas entre o sim e o não, o pode ou não pode, o lícito e o ilícito. Mas Moisés tem algo muito bonito, né? Ele começa a falar da lei de justiça e nos ajuda a despertar para um aspecto de proporcionalidade. Então a gente vai vendo aí, nascendo os primórdios, para nós, ligados à doutrina judaico-cristã, desses ensinamentos um pouco mais estruturados, contextualizados. E Jesus, quando vem, há mais de 2000 anos atrás, reforça e tempera isso de uma forma fantástica, nos dando notícia de um aspecto profundamente emocional que se junta a essa lei de justiça. Ele vem nos falar do amor de Deus, do amor que nos conecta, do amor que rege a vida. Então, falar sobre saúde mental é falar também de amor, falar de equilíbrio e falar de tantas coisas relevantes, tão antigas e tão presentes, mas que nos cabe sempre estar reforçando, relembrando, nutrindo, né? Por isso a palavra, o destaque da palavra guardemos, ou seja, tragamos isso sempre para a nossa consciência, trazer à tona, para poder nutrir e manter. Emmanuel geralmente começa as suas passagens trazendo um versículo do Evangelho para nos despertar uma direção de reflexão. E para a nossa reflexão de hoje, ele trouxe um trechinho lá de uma das cartas de Paulo, uma carta que Paulo direciona à comunidade de Colosso, né? E o trecho que ele traz lá do capítulo 3, o versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, Emmanuel começa falando de guardar saúde, destaca que vai estar falando de saúde mental e começa com um versículo que tem como primeira palavra pensai. Ele vai nos dizer, vai nos colocar para refletir em torno do pensamento, desse aspecto tão importante da nossa vida que nos direciona, né? Emmanuel tem inclusive um livro chamado Pensamento e Vida, tamanha a importância que ele nos ajuda a perceber, embasado no ensinamento de Jesus, tamanha importância tem o pensamento na nossa vida. Nós somos movidos, né, de uma forma muito interessante.
os seres humanos, nós em geral, temos como uma força motriz a emoção. E no nosso processo de amadurecimento, da emoção começamos a transitar também pela razão. Aqui brota a ideia do pensamento, né? Nossos irmãos, que a gente coloca como ainda inferiores na escala evolutiva, estou falando dos outros animais, eles já têm indícios de emoções muito fáceis de perceber para qualquer um que tem um animal de estimação, ou mesmo a gente vê os animais, né, se comportando e a gente vê que os indícios de emoção já estão presentes ali. Mas o recurso do pensamento contínuo, ou seja, da razão, é um atributo humano. Nós começamos a desenvolver pensamento contínuo e a partir dessa possibilidade de refletir sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o próprio comportamento, começamos a poder planejar e, depois de planejar, colocar em prática. Nos primórdios, né, entender que uma determinada planta poderia ser multiplicada e dominar essa técnica nos permitiu, por exemplo, manter uma alimentação mais próxima a nós e deixamos de ser nômades graças a isso. Então, esse pensamento é uma força motriz evolutiva fantástica na nossa vida, desde sempre. E hoje, mais que nunca, a gente se defronta com desafios enormes nesse campo, porque estamos vivendo uma época que é muito fácil para percebermos, né? Uma época de grandes mudanças. E uma das maiores mudanças que vem com o advento do crescimento da tecnologia é quanto nós estamos expostos a um enorme número de informações. Se antes a informação, a comunicação humana estava relativamente localizada e circunscrita a determinados ambientes, hoje isso corre o mundo em fração de segundos e de uma forma impressionante. Então somos literalmente bombardeados por toda ordem de informação, por toda ordem de ideia, por toda ordem de pensamento que pudermos supor. Percebamos o quanto isso nos desafia, então. Nos desafia a conseguir fazer um processo de seleção contínuo, gradativo, de prioridades e que nos permita manter esse nosso movimento ascendente de desenvolvimento. Gente, é um grande desafio mesmo, um grande desafio para todos nós. Vivemos um tempo em que a exaustão psíquica talvez seja um dos maiores males da atualidade. Quando a gente fala sobre esse tipo de situação, exaustão psíquica, doenças emocionais, depressão, ansiedade, burnout, pânico e tantos outros, nós estamos falando desses aspectos da vida mental que definitivamente hoje em grande número de nós encontra-se em desequilíbrio. Claro que isso sempre existiu, não é uma coisa da modernidade, né? Sempre existiram essas doenças, mas talvez hoje, tanto por termos mais informação sobre as doenças, quanto por termos um número muito grande de informação a partir do qual precisaremos fazer essa seleção, a gente percebe sim uma verdadeira pandemia de adoecimento mental e que foi agravado, sem dúvida alguma, no pós-pandemia de Covid-19, né, que nos desafiou enormemente, então nos expôs a um estresse prolongado. E a gente sabe que estresse é um fator é um adubo muito bom para o processo de adoecimento, né? Enfim, deixa eu tentar voltar para cá. Quando Emmanuel nos convida a pensar sobre o pensamento, já que essa é uma reflexão, e ele começa destacando a fala de Paulo, que diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ele já nos dá um roteiro de um bom direcionamento mental para aquele que deseja guardar saúde mental, tá? Então, como guardar saúde mental? Olha, não dá para dar uma receita de bolo, faz isso, faz aquilo, tão simplista, não. É algo muito sensível em nós, muito sensível mesmo a uma série de variedades de acontecimentos e de características pessoais. Mas um início bom é direciona o seu pensamento ao alto.
direciona o seu pensamento a coisas superiores, a ideais superiores, melhor dizendo, tá? Então, nos fala de transcendência. Transcende aquilo que é do seu terra a terra. Não pense só nas coisas que são da terra. Transcende, se conecta àquilo que vem do alto, que é sublime, que é maior, que nos rege. Busca uma força que é realmente nutridora da vida, porque a vida é uma criação da inteligência e do amor de Deus. A vida, o universo, é o fruto do pensamento de Deus. Então, busquemos a compreensão disso se nós queremos caminhar de uma forma um pouco mais saudável. Eu achei um detalhe interessante para trazer para vocês, de que o apóstolo Paulo, enquanto estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, escreveu essa carta aos Colossenses. Ai, quando trava a língua é triste, né? Devido a um relato de que aquela comunidade estava passando por uma fase de dificuldades e cometendo erros importantes, lutando contra o que eles chamavam de heresia cristológica, ou seja, estavam envolvidos em, talvez a palavra sofisma aqui caiba bem, que é uma compreensão distorcida ou equivocada da base do ensinamento cristão. Então, era uma comunidade que estava em risco, né, vivendo esse desafio. Em virtude de falsos ensinamentos e práticas que estavam acontecendo naquela cidade de Colossos, estavam influenciando os cristãos de lá e abalando a sua fé, tirando o equilíbrio. Um equilíbrio que marcou de forma muito intensa, né, o cristianismo dos primeiros tempos. A gente fica impressionado quando vê os relatos e percebe que força era aquele que aquele pessoal tinha, né, gente? De onde vinha tanta força? De onde vinha a capacidade de atravessar tantas adversidades tão desafiadoras e se manterem saudáveis emocionalmente e manterem algo que a gente hoje chamaria de equilíbrio psíquico, equilíbrio mental? Eles conseguiram, muitos conseguiram, iam para as arenas cantando, comemorando o grande desafio do testemunho, o testemunho de amor ao Cristo, o testemunho de gratidão àquele Jesus que tanto ensinou e direcionou aquela humanidade. Então, precisavam estar nutridos de uma força mental impressionante e conseguiram. E tiveram grandes instrutores, um deles, o nosso querido irmão e apóstolo do Cristo, que foi Paulo, e que até preso, ou seja, até quando lhe restringiam a mobilidade física, ainda conseguia espargir o seu pensamento através da palavra e nutrir as comunidades cristãs de tantas localidades e tantas delas criadas até por ele mesmo, né? A pedra fundamental foi ele quem colocou. É interessante a gente olhar para isso, né? O pensamento de um indivíduo que se esparge e se espalhando pela multidão consegue nutrir, alimentar, equilibrar, tracionar mesmo outras mentes e outros pensamentos na direção dele. Essa sempre foi uma característica muito forte do ensinamento de Jesus. Jesus sempre precisou de mãos ativas. Então, ele, enquanto indivíduo corporificado na Terra, era mas com uma mentalidade saudável, forte, uma clareza mental fantástica, que conseguiu se comunicar com verdadeiras multidões. E alguns que se aproximaram mais deles, captando esse pensamento, se nutrindo dele e aprendendo sobre essa conexão com a fonte, passaram a também dar continuidade a esse movimento, ou seja, a gente pega um pouquinho e distribui para o mundo, pega um pouquinho e distribui para o mundo. Paulo foi um desses, se nutria do alto e nutria o mundo. E cada um daqueles que era nutrido também captava e passava adiante.
Essa é uma característica muito forte do cristianismo e um convite muito forte de Jesus para todos nós, porque estamos geralmente bastante focados em buscar a nossa saúde física, emocional, espiritual, buscar o nosso bem-estar, que é muito lícito, a gente precisa buscar mesmo, isso é responsabilidade nossa, tá? Buscar o bem-estar dos nossos, ensinar aos nossos amores, aos nossos afetos, e tudo isso é muito bom. Mas às vezes a gente esquece que talvez já tenha condição de dar um pouquinho mais, de distribuir um pouquinho mais. Porque se somos nutridos com tanto conhecimento, com tanta informação, com tanto exemplo, se temos oportunidades como essa de reflexão em conjunto, de nos irmanar em verdadeiras comunidades afetivas, como são as igrejas, os centros e todas as comunidades ligadas à religiosidade, filosofia, transcendência, meditação, enfim, tem muitos caminhos, gente. Mas a gente precisa colocar os nossos braços a serviço. Então, enquanto Paulo ensinava aos discípulos dele e do cristianismo a se equilibrar, ele dizia: pensai nas coisas que são do alto, não só nas que são da terra. Mas também dizia: e mãos à obra, vamos adiante, vamos fazer acontecer no mundo esse mundo que nós já vamos construindo aqui nas nossas mentes. Então, nesse contexto em que a carta foi escrita, eu trouxe um trechinho, porque eu acho que às vezes nós espíritas somos um pouquinho mais preguiçosos para ir ler o Evangelho. E aí eu gosto bastante de trazer um trechinho convidada por Emmanuel, né, de onde foi retirado, do contexto em que aquele ensinamento foi retirado. Então, ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 2, um pouquinho antes daquilo, Paulo vai dizendo: como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não é só pensar nas coisas do alto, mas se você recebeu, comporte-se, conduza a sua vida segundo aquilo que você já recebeu, já aprendeu, já entendeu, já tem condições de fazer. Arraigados e sobreedificados nele, Jesus, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. A fé é algo que nos nutre e a gente retribui a essa nutrição agindo no mundo como aquele que confia, como o fiel, como aquele que já aprende a desenvolver em si essa confiança, porque ter fé não é bem acreditar como às vezes a gente interpreta. Ter fé é mais que isso, é confiar. Confiar às vezes é bem mais difícil do que acreditar. Confiar é conseguir, mesmo na ausência da compreensão, entregar-se ao movimento. E isso é bonito, isso é bacana, isso é força interior. É isso que a gente precisa desenvolver. Então, o cristão é aquele que busca essa conexão com o alto para agir no mundo. Nós estamos conectados no mundo eminentemente material, tá? E é aqui que nós fomos convidados a agir. Por isso eu digo para vocês com muita segurança que o insulamento, que o isolamento não nos favorece no desenvolvimento da nossa força psíquica, da nossa força mental, do nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. De forma alguma, muito em contrário. Aquele que se isola perde preciosas oportunidades de, estando em convívio com o mundo e seus valores, desenvolver e priorizar as coisas que são desse mundo espiritual, desse mundo maior, desses valores sublimes que Jesus veio nos dar notícia. Então, é aqui no mundo que a gente age em graça. A gente se nutre do alto para agir no mundo. E com isso, já que a vida é fluxo, já que a vida é movimento, estando em movimento, conseguimos ir nos equilibrando, se soubermos fazer esse movimento de uma forma mais adequada. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Então, lembram, aquela turma, ela estava passando por dificuldades, acreditando em distorções. E aí, Paulo vai dizendo, ó, se conecta com o alto, age no mundo e ser prudente. Mantenha prudência. Guarde essa capacidade de refletir acerca do que chega para você. Através da reflexão, você vai conseguir, por si só, ir separando joio e trigo. E na hora que você tiver dúvida, lembra, você tem uma referência na qual você pode confiar, que é Jesus. E todos os apóstolos que vieram após ele. Pessoal, isso foi há mais de 2000 anos. E é absolutamente atual. Porque hoje, bombardeados pelas informações, como a gente ressaltou no começo dessa nossa fala, quantas vezes não nos sentimos confusos e perdidos dentro desse contexto? Quantas vezes nós não temos dificuldade mesmo em fazer essa seleção entre joio e trigo, útil e inútil, bom e ruim, adequado e inadequado? Quantas vezes somos convidados a guardar essa prudência nesse processo de seleção? E digo mais, ninguém pode fazer isso por nós. Cada um de vocês, assim como eu, cada um de nós tem esse compromisso de ser responsável por si mesmo, de ser responsável pela própria casa mental, por essa seleção. Então, a gente aprende, vai para o mundo e no mundo é exposto, inclusive, à força contrária, ao que é diferente. E só sendo exposto, teremos a condição de fazer as nossas próprias escolhas, ou seja, colocar em prática o livre-arbítrio, que nos permite ter um mérito. Mérito. Mérito é aquela coisa que quando você consegue perceber que graças ao seu esforço, à sua dedicação, você conseguiu superar um desafio, você conseguiu romper uma barreira, você conseguiu suportar uma prova. E quanta satisfação não existe em se sentir merecedor. Isso nos dá uma sensação muito agradável, de força, sabe? Uma disposição para tentar de novo, um desejo de dar mais um passo. Ter mérito de esforço, ação e seleção, ou seja, mérito sobre o próprio livre-arbítrio, é uma coisa que realmente é muito nutritiva, é muito boa. Jesus não espera de nós grandes movimentos, grandes passos. Deus não espera nada disso de nós. Ele nos criou, Ele conhece a nossa natureza. Mas aquilo que nós já temos condição de fazer, esse esforço nos cabe empreender. Não para grandes passos, não para movimentos fantásticos, mas para um movimento contínuo, em harmonia com a lei de amor, de justiça, tudo aquilo que é divino. Quando a gente vive e se movimenta na vida a favor de toda essa orientação que nós recebemos do alto, dos nossos instrutores, daqueles que nos inspiram em valores e em moral, a gente vai conseguindo ter essa satisfação de viver. Toda vez que a gente se confunde e se perde, geralmente a dor é a nossa irmã que está ali para nos acordar. E que bela irmã é, quão competente ela pode ser, né? Porque a dor nos dá a oportunidade de tomar consciência. Percebam, se meu dedo do pé dói, eu vou olhar para ele e saber que ali talvez eu tenha um problema que eu preciso cuidar. A dor ligada à emoção da notícia do nosso mundo íntimo. E quanta aversão a gente tem desenvolvido pelas nossas emoções difíceis. Nós vivemos uma época de apologia ao prazer, ao gozo, ao bem-estar, que é um verdadeiro delírio coletivo. Porque não foi essa promessa que Jesus nos deixou e não é essa a evidência da natureza. Para quem não é cristão, não pouco importa. Olha para a natureza e vê quanto desafio, quanta necessidade de superação, de esforço e de mérito está envolvido na vida de todos os seres que vivem. Por que na nossa deveria ser diferente?
Por que deveríamos receber pronto? Por que deveríamos conseguir pegar emprestado, comprar na farmácia? Nós estamos falando de quê? Isso é uma verdadeira loucura, um delírio. Um delírio. Pensar que nós vamos conseguir alcançar equilíbrio, construção interior, desenvolver espiritualidade sem nos esforçarmos, sem nos movermos. Mas essa não é para ser uma fala de desânimo, nem nada que possa ser negativo, gente. É só um pezinho no chão, uma tomada de consciência. É um processo. Todo processo envolve etapas, envolve planejamento e envolve execução. Então, constrói aqui, tenta pôr em prática aqui, escorrega, cai, erra, se constrói a partir desse erro. Sente a vida com tudo que ela traz, e muito do que ela traz é dor. E Jesus nos prometeu. Aqui é local de pranto e ranger de dentes, ou seja, local onde a dor é uma irmã nossa, uma bênção na nossa vida, para nos despertar consciência. Se o seu dente não doer, você não vai lá cuidar do problema que está nele. Se o seu pé não doer, você não vai tirar a pedra do seu sapato. Se o seu estômago não doer, você não vai cuidar bem daquele processo de adoecimento que está acontecendo ali. Por que está acontecendo comigo? Bom, isso eu não sei, a conversa é mais comprida, né? Eu, se deixar, fico aqui conversando uma semana sobre isso, que sou uma faladeira mesmo. Mas não dá, vamos ter que focar um pouquinho. Mas não duvidemos, a dor nos dá notícia de nós mesmos. Dores físicas ou emocionais nos dão notícia do nosso processo de adoecimento, ou de desequilíbrio, ou de necessidade de cuidado do nosso físico, do nosso emocional, do nosso mental. Pouco importa. Deixemos de buscar um estado contínuo de bem-estar que não pode ser tocado, né? Claro que a gente tem que buscar bem-estar, não assim, entendam bem o que eu estou querendo dizer. Nós somos responsáveis por nós mesmos e precisamos buscar o nosso bem-estar. Mas fazer isso de uma forma focada em valores, em moralidade, em espiritualidade, tudo isso vai tornar o nosso processo muito mais harmônico, com muito menos pedras de tropeço. Continuemos, né? Então, Paulo continua dizendo, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o exemplo vivo de Deus na Terra. Ele continua, então, no capítulo 3, que é de onde o Emmanuel tirou aquele versículo, dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse versículo aqui é muito contundente também, né? Interessante, ele é forte, né? Porque já estáis mortos. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele que já despertou para a importância dos valores dos quais Jesus veio nos dar notícia, já perdeu parte da sua conexão com esse mundo mais material. Ou seja, já está morto para essa materialidade pura. Já começou a despertar a consciência superior e não vai mais conseguir estar plenamente nutrido e abastecido se dedicar apenas às coisas da matéria. Então, todo aquele que começa a despertar em espiritualidade, começa a também, num movimento contínuo, perder o prazer que está ligado apenas e exclusivamente ao benefício que a matéria nos traz. Começa a perder potência naquilo que é egoísmo, que é vaidade, porque esses valores superiores nos obrigam a um despertar. Então é nesse sentido que ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida, aquilo que te faz vibrar, que te coloca em movimento, que te nutre, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, nos convidando a agir segundo Cristo. Então, percebam, muito atual, muito linda essa passagem lá da carta de Paulo
à comunidade de Colosso. Vale a pena, muito atual para nós, vale a pena reflexão. E Emmanuel, quando nos coloca para pensar sobre isso, ele destaca alguns outros aspectos, e a gente vai ver, à medida que a gente for passando por isso aqui, que apesar de falar de saúde mental, ele não vai estar aqui colocando o mesmo foco que nós temos colocados ultimamente, falando muito mais em doença mental do que em saúde mental, se a gente para perceber. Hoje a palavra saúde mental está em alta, mas a gente fala mais do nosso adoecimento, né? Das doenças mentais, psíquicas e emocionais como um todo. Aqui um aspecto um pouco mais prático, voltado para o dia a dia e para a vida do cristão. E Emmanuel nos diz: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. E não estava mesmo, tá, gente? Porque ao seguidor de Jesus não é possível se nutrir nesse mundo de dores, de prova, expiação e ranger de dentes, desafiado a agir com uma moralidade um pouco mais alta, se a gente não olha para essa vida superior, para esses aspectos da divindade superior, da moral como norte, né? Da necessidade de buscar harmonia com o movimento da vida. E aí Kardec nos traz ali, entre as leis divinas, né? Todas as leis que regem esse nosso movimento, um cristão não se manteria de pé se ele não aprendesse a nutrir isso. Porque ainda hoje isso é tão incompreendido. Imaginemos lá atrás, quão incompreendido era isso. Então, o trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Tudo isso que a gente fala hoje é uma continuidade do que há muito vem sendo trazido para todos nós. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestes, né? Aquela ideia do céu tão mantida ainda entre nós por tanto tempo, mesmo depois da passagem de Jesus, né? A gente tem uma vida, nasce, começou a vida, morre, acabou tudo, vamos para o céu. Não é bem isso. E aí a doutrina espírita nos traz essas informações com uma clareza fantástica. Escolhi uma imagem lá do filme Nosso Lar, para ficar de dica, quem não assistiu, Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, vale a pena assistir aí, para a gente entender um pouquinho o que é essa passagem que a morte nos convida a atravessar. E o quanto despertamos do outro lado ainda nós mesmos. Isso é uma boa notícia, né? Ou não, depende do que eu cultivo. Depende de como eu me comporto, de como eu posso me olhar no espelho da consciência. Se vai ser boa notícia ou não, depende de como a gente escolhe viver e usar o nosso livre-arbítrio. O homem encontra consigo mesmo, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrou aqui mesmo no corpo. É uma continuidade harmônica e suave. Talvez tenha uma diferença muito premente, né? Aqui, nesse mundo material, a gente, como está totalmente imerso na matéria, a gente se mistura, né? A gente chega perto de um Chico Xavier, pega na mãozinha dele, toca ele, aprende com ele. Talvez nesse outro plano, em virtude de frequência vibratória, a gente se coloque em locais, em ambientes, onde a gente só vai conseguir perceber aquela frequência vibratória que é mais próxima à nossa, não as superiores. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de acesso, né? E isso, esses filmes, esses livros da coleção de André Luiz nos mostram com muita facilidade. Não que a bondade celeste não esteja a todo tempo nos auxiliando e tentando estender mãos amigas, mas nós, desencarnados, talvez tenhamos um pouco mais de dificuldade de perceber isso por conta dessa questão da frequência vibratória, na qual eu não vou me alongar aqui. Mas continuamos sendo nós mesmos, gostando do que gostamos, repudiando o que não gostamos, e carregando todos os nossos afetos e principalmente as nossas ligações com os nossos irmãos em humanidade, porque o que é da matéria ficou aqui, né?
Dizem que caixão não tem gaveta, não é à toa que tem esse ditado. A gente só leva o que construiu internamente. Repetindo, porque essa é uma mensagem importante. A gente só leva para o além-túmulo aquilo que construiu internamente. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Enfim, continuamos sendo aquilo que somos, possuído pelas emoções que nutrimos, pelos valores que, por nossas escolhas, nós cultivamos aqui. Por isso que o desapego das coisas do nosso terra a terra se mostra tão importante. Porque se buscamos as coisas que são do alto, e a gente quando fala nas coisas do alto, estamos falando de moralidade, de harmonia, com essa lei de amor e de justiça que rege a vida, talvez não nos sintamos prisioneiros disso, mas nos sintamos tracionados por algo que nos impulsiona à continuidade desse movimento de crescimento. Então, muito interessante é. E aí eu destaco depois desse trechinho de Emmanuel, que foi Jesus que nos disse aquilo que está lá transcrito no Evangelho de Mateus. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E se o seu tesouro está só naquilo que você constrói e possui aqui na matéria, que triste vai ser partir e deixar todo o seu tesouro aqui. Quão desafiador isso pode ser para o nosso apego emocional. Por isso, o apego, principalmente o apego ao que é material, é sempre um tóxico para a nossa saúde emocional. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer a teia de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Uma teia de ilusões que a nossa personalidade, se não bem educada e disciplinada, nos aprisiona. Cuidemos disso, tá? Não precisamos dar enormes passos, mas precisamos nos envolver em sermos a melhor versão que nós já conseguimos ser, porque isso é o que nos traz paz à consciência. Não é acertar sempre, não é dar conta de tudo, mas principalmente ter segurança de que você fez o que você era capaz, de que você se esforçou na medida do seu conhecimento, da sua maturidade, e que daí o erro pode ser parte do processo sem ser um grande peso, porque errar por si só não deve gerar culpa. Não se espera que o que não sabe, saiba de pronto. Não se espera que alguém que não tem uma capacidade desenvolvida numa determinada direção tenha comportamentos bem desenvolvidos naquela direção. Então, pensamento, né? O programa antecede o serviço. Pensamento, a programação mental. A nossa emoção nos move, nos movimenta, nos impulsiona. É uma energia de impulso. E o nosso pensamento direciona, dá a direção daquilo que vamos fazer. Faz o programa que antecede o serviço. O projeto traça a realização. É aquilo que a gente passa a construir a partir do pensamento que vamos desenvolver e realizar. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Se os seus valores estão ligados à materialidade, se o seu pensamento só consegue se conectar a esse terra a terra, você vai estar imantado ou acorrentado, como Emmanuel usou no slide anterior, a esse contexto. Elevemos esse pensamento para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente,
pensai nas coisas que são de cima. E esse é o nosso convite para hoje, meus irmãos, que a gente possa sair dessa casa mais conscientes um pouquinho dessa necessidade de estarmos nos projetando na direção que Jesus nos convidou. Queria nesse momento, então, convidá-los a todos para, nutridos por essa palavra e por essa reflexão, recebermos os cuidados que a espiritualidade, junto com os voluntários dessa casa, nos direcionam nessa noite de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto mais uma vez, respirando profundamente e nos impulsionando mentalmente, projetando o nosso pensamento para que a gente possa ir se desconectando dessa materialidade do nosso corpo e nos projetando em plano astral para o nosso tratamento, para o cuidado, para receber o passe que vai sendo oferecido a cada um de nós. Para que a gente possa fazer esse movimento, eu quero convidar vocês para um processo que a gente chama de desdobramento consciente, de projeção astral, mas que é bem simples. Nós vamos juntos nesse momento, nutridos pela espiritualidade que nos assiste, nos desprender fisicamente dessa materialidade do corpo e nos projetar em plano astral juntos, uma contagem só para facilitar o nosso pensamento, em 1, 2, 3, e nós vamos nos soltando do corpo, 6, 7, nos desligando do corpo, caminhamos juntos na direção da tela que está aqui ao fundo, atrás de mim, e atravessando essa tela do outro lado, nós vamos sentindo que somos envolvidos por um ar muito mais rarefeito, agradável, gostoso. Vamos percebendo que fomos convidados a caminhar por um jardim muito florido, iluminado por essa luz do luar, cheio de cantinhos muito gostosos, muito convidativos, cantinhos de tratamento. Alguns estão entre flores, outro embaixo de árvores frondosas, outro ainda sob uma pequena tenda, à borda de um pequeno riacho, à borda de um lago tranquilo. Cada um vai se sentindo atraído por esse cantinho que convida você para se cuidar, para se tratar e para receber do alto também um pouco das bênçãos que a espiritualidade direciona a nós nessa noite. Você caminha e chega até esse local. E aí percebe que alguns irmãos do plano astral te esperam com um largo sorriso no olhar, com um abraço afetuoso, com uma palavra que te convida a estar presente nesse aqui e agora, mas na postura de quem recebe. Nos convidam eles a um movimento de oração, que é essa conexão entre nós e a força superior da vida. Oração que nos permite entrar em contato com as nossas necessidades profundas, acessando não só os contextos do nosso consciente, mas também do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, de todo o nosso histórico espiritual. É um momento em que, inclusive, podemos dar vazão às nossas dores da alma, aos desafios que ora enfrentamos, aos convites de discernimento, de reflexão, que o momento atual da nossa vida nos convida. É um momento de muitas bênçãos poder estar em contato com esse eu profundo que nos habita, mas já não mais preso apenas às emoções desse eu imaturo. Sob supervisão da espiritualidade e inspirados pela palavra do Cristo, somos convidados a revisitar essas áreas da nossa alma, dos nossos porões emocionais e mentais,
mas impulsionados por uma força superior e sublime, nós nos conectamos à força que vem de cima. Nós pensamos e buscamos ativamente o que é do alto, o que é da luz, o que é da bondade, justiça e misericórdia de Deus. E nos sentimos profundamente gratos de coração pela oportunidade desse ambiente terapêutico, desse ambiente de cuidado. Eu abro o meu coração, eu me permito ser cuidado, tratado, nutrido, mas eu também me coloco à disposição de contribuir com esse processo, oferecendo os recursos que já consegui desenvolver, oferecendo as forças que agora já tenho consciência de que, ainda que desafiadoras, também fazem parte de mim e que vão crescer à medida que eu vou colocando em prática tudo aquilo que vou aprendendo. Vou tendo uma noção mais concreta desse mãos à obra. Eu recebo e me faço um compromisso profundo comigo mesmo de manter aquilo que recebi. Ciente de que uma das formas de manter tudo que vem da nutrição do amor de Deus na nossa vida é compartilhar deste amor, compartilhar com aqueles com quem eu tenho a oportunidade, alguns deles profundos afetos do meu coração, outros desafios ainda da convivência, não importa. Sou feliz nesse momento pela oportunidade de ter essa noção de que o aprendizado se constrói em todas as direções de forma concomitante, ao mesmo tempo, que eu posso crescer e amadurecer à medida de que vou usando tudo isso que aprendi, colocando em prática as mãos à obra. E agradecemos muito a Jesus por isso, por ter sido esse instrutor que esteve conosco aqui, nos norteando, orientando. Agradecemos ainda pela paciência, bondade, misericórdia que esse mesmo Jesus derrama sobre toda essa humanidade terrestre. Tudo isso que nos permite esse despertar gradativo. Mas, Senhor Jesus, nós te pedimos, fortalece em nós esse desejo de hoje já ser alguém que contribui mais com essa renovação do mundo, com essa regeneração do mundo, do planeta Terra, por me comprometer com a regeneração do meu mundo íntimo, do meu mundo interior, graças à possibilidade de ter um pensamento contínuo, a oportunidade da reflexão, do aprendizado, poder ir me tornando alguém um pouquinho mais consciente, mas acima de tudo, comprometido com esse crescimento, comprometido com esse esforço, com aquilo que vai me nutrir por me fazer perceber que tenho também méritos nesse processo de crescimento pessoal. Assim, cheios de gratidão e reabastecidos em nossas energias, nós vamos como que quase despertando ainda em plano astral nesse jardim, vamos voltando a ter consciência do ambiente que nos acolheu, olhamos ao redor, sentimos cheiro desse ar benfazejo que nos nutre, sentindo o toque dessa brisa agradável, agradecendo a equipe que esteve envolvida com esse meu cuidado pessoal durante esse tratamento. Nos despedimos com um sorriso de gratidão e vamos caminhando de volta até o ambiente do nosso salão, atravessando a tela, nos aproximando do nosso corpo físico e nos movimentando no processo do reacoplamento, como que nos sentando sobre nós mesmos, vamos sentindo os nossos pés, nossas pernas, nossas coxas, quadril, tronco, braços, mãos, pescoço, a nossa respiração profunda, esse oxigênio que nos nutre,
nossa mente conectada com esse aqui e agora. Agradecemos ao Senhor Jesus por estar conosco em mais essa noite de oração, de tratamento e de reflexão, pedindo que, quando sairmos daqui hoje, possamos levar conosco muito do que recebemos, mas não para reter, e sim, principalmente, para compartilhar com tantos quanto cruzem nossos caminhos e tenhamos oportunidade. Obrigada, Jesus. Pedimos que sustente a nossa força ao longo dessa semana, que ainda está se iniciando, que sustente o nosso desejo de manter tudo aquilo que adquirimos. Que esse nosso afeto e que o nosso pensamento alcance nesse momento de forma muito especial, Mestre Jesus, os irmãos do sul do nosso país, mas não só de lá, de todos os locais onde existe desafio, dor e necessidade de superação. Que busquemos em Ti e que eles também busquem no Senhor da vida a força necessária para esse soerguimento e que também a força da fraternidade seja algo que nos marque nesse momento de reconstrução coletiva. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, não só agora, mas sempre. Que assim seja.